Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos trazendo aquele quadro que todo mundo, no fundo, gosta de assistir, de casos verídicos das hipnoses quânticas. Estão aqui como convidadas a Thaise de Carvalho Nunes, que é terapeuta, também faz hipnoses. Está aqui. Oi, Thaise, tudo bem? Se apresenta para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Thaís, falo de São Paulo, capital, sou terapeuta quântica, como a Márcia disse, e mestre em Reiki. Ah, seja bem-vinda, Thaís. E com vocês, a nossa convidada especial também, olha só, terapeuta quântica. Depois, no final, ela vai falar sobre vários detalhes. Francine, querida, seja muito bem-vinda, se apresente para o pessoal. Oi, Márcia, oi, Thaís. Oi, amores, tudo bem? Eu sou Fran Alberti, eu falo de Curitiba, no Paraná, e eu vou trazer um pouco mais desse meu relato de duas hipnoses. É isso aí, pessoal. Olha só, estamos aqui reunidos e reunidas para ouvir este relato. Fran, conte para o pessoal, porque ontem você fez a hipnose quântica conosco, um grande mergulho com muito conteúdo, mas há um ano atrás você também fez uma hipnose comigo e eu percebi assim uma enorme evolução de tudo, mas eu vou deixar para você contar para o pessoal, tá bom? Agora o microfone é só seu. Gratidão, Marcinha. Pessoal, eu queria muito falar para vocês, assim, que ficou para mim algo muito bonito que eu percebi nessas hipnoses, e principalmente nessa segunda hipnose, que não se tratava apenas de uma experiência minha pessoal, era sim, mas que algo trazia códigos, informações, ativações que serviam para o despertar de muitas pessoas. Então, um ano atrás, eu fiz a hipnose com a Márcia. Eu trabalhava no mercado corporativo e eu tinha uma vida assim, eu trabalhava, sou casada, tenho duas filhas e seguia a minha vida aqui. Mas eu sentia aqui um vazio, sabe, no meu coração. E sentia que tinha algo a mais, mas eu ficava pensando, puxa, o que é esse algo a mais? E eu comecei a fazer as minhas meditações, foi quando eu fui tocada para a Índia e me tornei mestre em Kundalini Yoga, por gostar das meditações e me aprofundar muito nisso. E aí me conectei com a Márcia de uma forma muito linda, para poder fazer essa minha primeira hipnose. E essa hipnose, para mim, foi muito meu despertar da minha alma mesmo. E foi um grande marco para mim, porque depois dessa primeira hipnose, eu me tornei terapeuta. Gente, eu realmente me entreguei. Foi tão profundo para mim que quando terminou a hipnose eu falei, eu não consigo mais, acho, trabalhar no corporativo de tão profundo que foi. E foi um tocar, assim, na alma mesmo, me senti completa, com muito amor, muito amor. E aquilo me preencheu de uma forma que eu falei, puxa, então eu fui nas minhas meditações pedindo para que os mestres pudessem me ajudar a entender o meu caminho. Pois bem, depois a gente comenta um pouco mais o que deu esse caminho, mas recebi um chamado há um tempo atrás de retomar com a Márcia a hipnose. Inclusive, até tem um fato que me marcou bastante, vou comentar isso só com vocês. A Marcinha vai ouvir, a Marcinha vai lembrar.
Mas na hipnose, nessa minha primeira hipnose, teve uma hora que um dos mestres comentou: Olha, a Francine vai fazer reiki. E ela vai fazer reiki com você, Márcia. E a Márcia, hã? 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 E quando terminou a hipnose, falei: Então, Márcia, eu vou fazer reiki com você. Ela, bom, então tá, então agora eu vou ter que me organizar para começar a fazer os cursos de reiki. E aí eu participei do primeiro curso de reiki com a Márcia, fiz o 1 e o 2, o 3, o Master. Então, foi muito lindo, assim, porque eu vi todo começar, não só do reiki, mas dos vídeos que a Márcia posta e que eu assisto todos os dias. E eu fui olhando e falando, nossa, que incrível, né? A gente nesse despertar e o quanto vai se desdobrando essa nossa caminhada. Então, eu recebi esse chamado, entrei em contato com a Márcia, falei, Márcia, olha, né, é importante, acho, tô vindo aqui para poder fazer essa segunda hipnose. E nessa segunda hipnose, veio muito para mim que a gente está num tempo em que cada experiência de cura, cada experiência de revelação, ela não pertence só a um indivíduo, mas a toda uma humanidade. E quando um da gente, cada um acessa uma memória estelar, e isso que me foi mostrado, quando a gente se conecta com os nossos guias ou nas nossas origens, isso vai reverberando para o campo coletivo. Então é como se cada lembrança que a gente voltasse a integrar, mais e mais pessoas tivessem permissão para despertar também. E, gente, isso me tocou tão forte, mas tão forte, que eu falei assim, nossa, eu me senti muito honrada de ter feito essa hipnose e estou profundamente agradecida em poder ser, como a Márcia diz, esse canal de passar também e contar esse meu relato. Bom, gente, então dizer assim para vocês, no dia da hipnose, eu vou falar para vocês bem certinho. Eu acordei e vi o Tihan. O Tihan, eu fui saber na hipnose que o nome dele era Tihan. Um pleiadiano, assim, de uns, sei lá, uns 4 metros, eu acho. Enorme, enorme. E eu levei um susto, né? Eu olhei e falei, o que tá acontecendo aqui, né? E ele veio de uma forma super amorosa. Eu coloquei, assim, frequência, músicas, até para poder ir entrando eu ficar mais tranquila para hipnose. E ele dançou comigo e tudo tal. Falei, vixe, acho que vou ver também, né? E aí começamos a hipnose. No que nós começamos a hipnose, eu entro na nave do Comando Ashtar. E no que eu entro na nave do Comando Ashtar, então a nave muito, muito grande, assim, gigante, não consigo nem. Eu não consegui enxergar a dimensão dela inteira. Não dava. Muito grande. Ao mesmo tempo que ela é uma nave muito tecnológica, né? Ela é muito quentinha, assim. Eu falava para Márcia, olha, Márcia, eu tô me sentindo muito bem, tô me sentindo muito acolhida, tô me sentindo muito quentinha. Então, quando eu entrei na nave, eu dei de cara, assim, com o Tierran, que ele se apresentou do coletivo Pleiadiano, e quem me recebeu foi ele, o mestre Larion, que é um Chohan do quinto raio, né, de cura, o comandante Ashtar Sheran e o comandante Sananda. Então, quando eu cheguei, eles vieram, me abraçaram, ficaram felizes de eu estar ali. E aí, nisso, eu me olhei assim, eu era pura luz, pura luz, pura luz. Eu tava com uma roupa assim, um branco com dourado, assim, mas ele era não era algo que eu pudesse tocar, e eu achei, isso me tocou muito, assim. Era como se fosse um cristal líquido, assim, muito, muito bonito. E uma capa azul, um azul bem profundo, todo de cristais, assim, e um capuz. E aí o mestre Larion veio com como se fosse um cristal,
né, verde esmeralda, e colocou para mim assim no peito, e veio o comandante Ashtar e colocou no peito. E aí eles disseram para mim que a minha missão, ela era em lembrar as almas do caminho através da luz, do caminho da luz, através do amor e da consciência. Que era uma alegria muito grande deles estarem me recebendo ali, e me chamaram pelo meu nome estelar, Serênia, e que Serênia é aquela que abre, traduz os códigos e geometrias sagradas, decodifica isso e abre portais e passa para as outras almas, para que as almas sejam tocadas e que elas sejam despertas e retornem à luz. Se eu me emocionar, gente, é porque eu tô lá. Então, isso foi muito lindo, porque eu me vi fazendo isso. Eu me vi fazendo a abertura de um portal, onde eu vi um espaço muito escuro, com muitas almas, e eu fazendo essa abertura de portal com muitos outros seres de luz ancorando, e eu ia falando, e esse cristal, ele juntava o azul no verde, e ficava um turquesa, e isso ia irradiando, 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 e eu pegava as geometrias sagradas e trabalhava no dourado, assim, na mão, e passava, e as almas me olhavam e sentiam, eram tocadas por essa energia, por esses códigos, por essas ativações, e essas almas iam sentindo e iam voltando para a luz, iam voltando para a luz. E quando a gente via, tudo estava iluminado. Então, foi algo muito, muito bonito. Para mim, foi muito representativo, porque me marcou muito o porquê, né? Qual era efetivamente o meu papel. E aí, eu fui levada para uma sala. Então, na verdade, antes de ser levada para uma sala, muitas pessoas começaram a passar por mim e me dar oi, 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 oi. E eu falei, nossa, mas que tá todo mundo me dando oi e me parabenizando? E eu não entendia que eles estavam me parabenizando. E aí eu perguntei, mas, né, oi, tudo bem? E que tá acontecendo, né? E aí eles falaram, que o mestre Larion estava voltando, né? E que ele estava voltando e que eles estavam muito felizes porque realmente agora marcava um momento muito importante, que era o momento da expansão. E aí eles trouxeram a expansão que era de fato o momento de um despertar mais, eu traduzi dessa forma, gente, mais acelerado, né, das almas em relação a realmente as pessoas saberem das suas missões aqui, as pessoas saberem do que vieram fazendo, dos seus propósitos. E nesse momento eu me fundia com o mestre Larion e eu achei isso muito bonito, porque é como se fosse um pedaço dele, esse cristal, e que tivesse entrado, e eu sentia tudo isso muito forte, essa energia muito forte. E aí uma dessas pessoas muito querida, mas assim, uma forma assim bem, como dizer, coordenando assim, minha voz assim ficou, eu senti uma energia mais forte assim, e aí ela disse assim, Serênia, vem aqui que eu vou te mostrar que todas essas pessoas trabalham contigo. E me levou para uma sala e eu vi um espaço assim com muitas, muitas salas, muitas salas. E aí ela me levou para uma sala gigante assim, ela toda bem tecnológica, cinza, tinha uns cristais assim, aí no azul com bastante símbolo do comando Ashtar. E tinham 6 pessoas sentadas. E ela disse assim: essas 6 pessoas aqui que estão aqui, e uma coisa que eu achei interessante, não tinha, não tinha computadores, não. Ela falou que tudo era mental, o processo todo era mental.
e que essas 6 pessoas que estavam ali eram consciências que me ajudavam, né? Me ajudavam nas canalizações que eu fazia aqui na Terra. Então, ela disse assim: olha, aqui nós trabalhamos para poder te passar as informações que são importantes para aquela determinada pessoa que está em contato com você. E o em contato comigo é tudo. Ela me mostrou, seja uma pessoa que eu encontrei às vezes no mercado, seja uma pessoa que é da minha família, seja uma pessoa que é um paciente que eu estou atendendo, é tudo, tudo. E aí ela fez assim com a mão, eu achei coisa mais linda, gente. Imaginem como se fosse plasmado assim no ar, e ela puxa uma fileira assim e vem como se fosse uma biblioteca em relação a uma pessoa. E aí eu perguntei o que é isso. Ela dizia assim: são os livros da vida dessa pessoa. E ao ela passar a mão, algo saía, algo pulava. E aí ela dizia assim que nós estamos no momento da transição planetária que o comandante Ashtar trouxe muito claro a importância de que as pessoas se curassem e pudessem tratar o que é importante e que não vá atrapalhar a missão dessa alma. Então, tem muitas coisas que nós aqui precisamos nos curar, transmutar, sim, mas que agora era o momento de trabalhar e dar luz e trazer de uma forma muito clara para as almas o que se faz necessário para esse momento, o que mais atrapalha essa alma de estar atingindo o seu objetivo nessa encarnação. E aí ela fazia assim e pulava. E no que pulava, essa outra consciência que estava sentada falava o que era e ela me mostrava eu como se fosse um avatar lá embaixo, assim, bem, bem distante, pequenininho, assim, recebendo essa informação e passando essa informação. Então, ela trouxe que nós estávamos em 19ª dimensão, por isso que eu estava me vendo em luz, que já foram passadas canalizações de 24ª dimensão, mas que aqui no planeta Terra já teve questões, canalizadores que receberam canalizações de 26ª dimensão. E aí ela comentou muito claramente essa questão desse meu trabalho, né? Então ela falou: você teve passagens em Sírios, onde os sirianos são os guardiões dos registros cósmicos e das memórias da humanidade e essas geometrias sagradas. Então foi lá que você aprendeu a trabalhar com essas geometrias sagradas e a decodificar isso. E depois você foi para as Pleiades. Os pleiadianos, eles ativam pelo coração. Eles trazem muito o viver em amor, em cooperação, em fraternidade. Então você aprendeu com os pleiadianos a decodificar de uma forma muito amorosa, de uma forma suave. Eles usaram esse termo, eu achei muito bonito, em águas mansas. E para que a cada fala minha são códigos e ativações que vão sendo passados para que as pessoas sejam tocadas ao seu retorno à alma. E os arcturianos que trabalham também, eles entram como engenheiros do cosmos, ela falou, ajudando a sustentar a gente nos campos de luz. Então, muitos canalizadores, quando fazem canalizações com altíssimas frequências, né, dimensões, acaba o corpo físico sente muito. Então, os arcturianos acabam sendo enviados para poder fazer um trabalho energético mais rápido e mais tecnológico. E aí, ela me levou para uma outra sala
que ele parecia como se fosse, gente, imagina um planetário assim. Eu olhava assim, um céu maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E em volta, tudo em volta de mim era como se fosse tela de cinema, passando muitos vídeos, muitos vídeos, muitos vídeos. E ali ela falou: naquela sala anterior são as pessoas que trabalham contigo. Você é uma comandante de uma linha de frente do Comando Ashta, onde você faz a abertura dos portais, a decodificação e faz esse despertar nas almas. Mas existem outras salas que são salas de outros comandantes. Então, tinha uma outra sala anexa em que era a sala de um outro comandante. Mas ali ela trouxe que, exatamente nesse momento que nós estamos passando, os comandantes estão sendo ativados, estão sendo lembrados, porque quem está na linha de frente vai na linha de frente sempre com outro comandante, para que outro comandante possa ajudar. Ajudar em que sentido? Em ancorar energia, em proteção de campo, em blindagens energéticas. Porque nós estamos no momento em que as egrégoras contrárias sabem quem são os comandantes e muitas vezes nós podemos ter ataques energéticos. Por isso, eles trouxeram da importância das nossas blindagens energéticas, da nossa proteção, e que nesse momento de expansão, estar sempre muito bem amparado com as nossas egrégoras aqui e sempre em conjunto com outro comandante. Quando nós estávamos nessa outra sala, foi quando ela trouxe muito duas informações que me tocou profundamente. Ela disse que nós somos um avatar, um pedacinho aqui. E que acima, o nosso eu superior é como se fosse uma super alma, né? Em contato com a nossa mônada. E que ele detinha o nosso contrato de alma e todos os aprendizados, tudo que nós combinamos de fazer e de passar aqui na Terra. E o que é importante trazer é que nós aqui na Terra, nós trabalhamos várias áreas de consciência. Cada área da consciência é um aspecto que a alma traz a ser trabalhado em cada uma das encarnações. Essas áreas da consciência nós trabalhamos aqui como alma, que é a forma como a gente interage, a personalidade, que é a forma como a gente interage com o outro, e nisso vem a nossa missão e vem os nossos dons. Então, ela trouxe que isso tudo, como nós somos vários avatares pequeninhos, cada um traz um pedacinho, mas que ao esse pedacinho evoluir, ao esse pedacinho der como, digamos, concluído, vencido aquele determinado aprendizado, que isso retorna para a mônada, e ao retornar para a mônada, todos os outros fractais também sentem isso. E eu perguntei como que é isso na prática. Então, ela trouxe a informação de que aquelas situações em que a gente sabe que a gente está passando na vida e que às vezes a gente para e diz assim, nossa, em tempos antigos ou em outros anos, talvez eu não reagisse da forma como eu estou reagindo. Nossa, como eu evoluí, aquele sentimento de evolução, aquele sentimento que a pessoa foi bem. E aí ela trouxe que esse sentimento é porque um outro fractal evoluiu nesse aspecto, não necessariamente você, mas que isso voltou para a mônada e veio retroalimentado. E ao ela me mostrar esse desenho e ao eu me ver lá como avatar, eu entendi exatamente o contexto de todos somos uno. Porque a importância de cada pequena cura, cada pequeno processo para o todo, nessa retroalimentação. E aí ela trouxe a questão nossa aqui na nossa terceira dimensão. Então, e era essa sala. Em volta da gente, passava vídeos e vídeos e vídeos. E ela dizia o seguinte,
que aqui tudo isso aqui são hologramas. Nós vivemos num espaço controlado, mas é um espaço, é um jogo, né? Mas pensa que é tão profundo esse jogo que nós esquecemos totalmente que existe algo fora. Para que isso foi uma escolha nossa, para que realmente nós pudéssemos viver com a máxima intenção, a máxima integralidade, emoção, para que a gente realmente pudesse viver isso daqui. E aí ela trouxe, como nós estávamos em 19ª dimensão na nave, ela trouxe que cada avatar é um co-criador da vida. Então ela trouxe um avatar lá pequenininho, onde os pensamentos dele, as emoções dele eram projetados hologramas, e aqui em 19ª eram feitos os hologramas, e esses hologramas eram passados na vida da pessoa. Então, ela dizia assim, tudo é algo maior. Vocês estão em um jogo onde existem regras. Essas regras, elas são as leis universais. E com base no que você está cocriando lá, os hologramas estão sendo projetados e você está vivendo a sua vida. Se você não quer viver a vida que você está vivendo, você não tem que pedir para que sejam mudadas as regras, porque isso não vai acontecer. Você não tem que ir lá no holograma e querer mudar o holograma, porque também não vai acontecer. Você tem que mudar o teu interior, porque ao mudar o teu interior, outros novos hologramas vão aparecer para você. Então foi muito bonito, gente, porque tinham várias pessoas, uma sala assim gigante. Em volta dessas pessoas passava umas telas grandes, como se fossem de cinema, e as imagens eram todas imagens da Terra, todas as imagens que iam acontecendo aqui. E cada novo avatar, eles subiam um novo avatar e a gente via. E o mais bonito que eu percebi é que as pessoas vivem as mesmas coisas. Às vezes a gente vive no mesmo processo, sabe? Diga, Marcinha. Eu gostaria de falar para o pessoal, né? Assim, gente, tem muita informação. Esta foi uma hipnose de 4 horas. O nosso tempo já esgotou. Então, o que que nós vamos fazer neste momento, Fran? Eu vou pedir para que a gente possa gravar outros episódios, né? Pode até ser numa sequência, mas o de hoje nós vamos encerrar. O que que eu vou pedir para você, então? Você possa encerrar, né, concluir esta parte, para que as pessoas possam compreender. É uma experiência, pessoal, muito diferente de vamos colocar assim, de um sonho ou de um filme, porque ele é real. O que eu gostaria que você pudesse falar, você lá, né? Em vários momentos você falou assim, eu perguntei para ela, mas não, era eu que estava perguntando. Quando eu digo eu, porque era eu que estava ali Sim. junto, né? Mas pode ser que você tenha feito a comunicação telepática. Então, esclarece para o pessoal, né? Se você puder, como que foi se sentir ali junto com o pessoal que trabalha com você? Você já tinha visto isso antes? Não, e é lindo, gente, porque assim, esse processo de canalização, por muitas vezes, olha, eu estava vendo isso e vinha na minha cabeça assim, não é possível, eu acho, não, acho que não é possível, talvez seja algo que eu esteja criando, não sei, eu ficava às vezes eu prestando atenção e ao mesmo tempo eu mesma me questionando, porque foi algo tão, tão, tão real, e eu me senti tão parte, como se fosse um time.
Eu me senti tão parte daquele time que eu sabia exatamente o que eles estavam fazendo, exatamente a informação que ia ser passada para mim, e eu sabia que eu era um avatar e que eu era um canal ali e que o que eu estava falando, olha, todo o trabalho que tem por trás, né, de eu estar simplesmente, entre aspas, né, passando a informação. E eu achei isso tão bonito porque foi de um amor e eu fiquei, gente, ai, eu fiquei tão maravilhada de ver como é lindo essa tradução de uma geometria sagrada, de um código para uma fala, para um sentimento, para um pensamento. Então, assim, me tocou, nossa, muito, muito, muito. E, e essa hipnose, assim, para finalizar essa parte, né, Marcinha, eu vi que a gente está vivendo um tempo de revelação, né? Porque para mim foi, assim, muita revelação. E eu via cada alma, né, cada avatar sendo desperto, né, no seu, cada um com o seu processo, né, mas abrindo caminho para que toda outras pessoas, né, a humanidade mesmo, avançasse com muito amor, com muita verdade, com muita consciência. Então me tocou muito ao ver esse processo, né? Porque ali nós estávamos numa sala, mas eu via muitos e muitos e muitos. E eu recebia mensagem, sim, eu, Serena, recebia mensagem, mas eu vi outros canalizadores ao longo do mundo todo que, de alguma forma, também recebiam, né? Então, foi uma experiência realmente muito profunda e com muito amor, e eu não sei explicar para vocês, mas eu sabia exatamente o que eu estava fazendo ali e assim, era muito amor, assim, minha alma estava completa. Gratidão, Fran. Bom, pessoal, infelizmente, o nosso tempo realmente chegou ao final. Nós vamos concluindo. Vamos dizer, né? Talvez vai virar uma série. Hoje é o primeiro e vamos gravando aqui para que vocês possam receber também essas informações, porque é para o coletivo, tá bom? Então, Francine, gratidão. Thaís, gratidão. Vou colocar nós três agora aqui na tela para que a gente possa se despedir do pessoal, ó. Gratidão, até a próxima. Até.